Amém, povo? Pode sentar, fica à vontade. Que foi isso, irmão? Cê é doido, hein? Eu tô impactadíssimo, meu. Carol começou, quando eu vi o teor, a mensagem dos louvores, eu falei: Senhor do céu, o que tem a ver isso que eu vou pregar com a sua volta, com o seu sacrifício? Né? E ao mesmo tempo eu pensando, e quem sou eu para não me submeter a essa mensagem da volta do Senhor e da cruz dele? Que delícia, irmãos! Que delícia a memória que o Espírito Santo trouxe para a gente hoje. Não é todo dia que você vai lembrar da volta do Senhor. Meu, eu particularmente fazia tempo que eu não tirava esse tempo para lembrar da volta dele. Realidade, verdade que está para acontecer. Maravilhoso, irmãos. E ao mesmo tempo que eu falava, Senhor, o que tem a ver aquilo que eu vou pregar? Ao mesmo tempo, o Senhor revelava muita coisa. Tem tudo a ver. Então vamos entrar na sede. Livro de Gênesis, capítulo 11. A partir do versículo 1. Famosa Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, verso 1. Vamos nessa? Fala assim: naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando e habitaram ali. Pode ir, eu vou acompanhando com vocês. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou, os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Irmãos, lembrando que aqui, Torre de Babel, é um pouquinho depois da história de Noé, a Arca de Noé. O Senhor dizimou a humanidade, conservando só o Noé e a sua família, seus 3 filhos, suas noras e sua esposa. E depois que o dilúvio passou, o Senhor faz uma aliança com Noé, dizendo: Noé, eu nunca mais vou dizimar a terra, mas eu abençoo você e os seus filhos para que vocês habitem agora a terra, para que vocês se multipliquem, sejam fecundos e encham a terra toda. Então, o mundo, Noé, a descendência dele, estava com essa palavra em cima deles: encham a terra toda, multipliquem-se, se espalhem. E aí a gente chega aqui na Torre de Babel. Versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens saíram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e moraram ali.
Então eles saíram de um lugar e no meio do caminho encontraram, essa é a palavra que o texto fala, encontraram uma planície, encontraram um lugar e passaram a morar ali. Então olha só, irmãos, o detalhe daquilo que muitas vezes aparece para a gente no meio do caminho, né? Saíram do Oriente e no meio do caminho encontraram um lugar. Até aí beleza, né? Vamos ficar um tempinho aqui. A palavra que eles tinham é, não esqueçam, encham toda a terra, se multipliquem, encham toda a terra. E aí ali eles encontram esse pedacinho de terra em Sinar, lugar bonito, lugar bom para ficar. Vamos ficar um tempinho aqui, né? Era tenda, né? Aí passa o tempo, quer saber? Vamos começar a fabricar uns tijolos. Aí começaram a fabricar tijolo. Aí daqui a pouco, gente, quer saber? Vamos construir uma cidade aqui. E junto com essa cidade, vamos construir uma torre cujo topo toque os céus. E a palavra do Senhor era: encham a terra, se multipliquem, povoem a terra. E eu começo trazendo esse alerta para a gente. Muito cuidado com aquilo que aparece no meio do caminho. Isso aqui não é novidade, aliás, muito menos para a gente que tem ouvido direto isso da parte de Deus nesse lugar. Muito cuidado com aquilo que aparece no meio do caminho e que é bom, é bonito, é legal, mas que de alguma forma vai fazer com que você desvie a rota do propósito. O propósito qual que era? Encham a terra, se espalhem, se multipliquem. Eu abençoo vocês, eu os torno fecundos, para que vocês se multipliquem, encham a terra e povoem ela de novo. Só que ali no meio do caminho eles encontraram um pedacinho de terra e decidiram não só passarem algum tempo ali, decidiram se fixar ali, criar raiz ali, decidiram se fechar ali, decidiram construir uma cidade, né? Muito se fala sobre a torre, meu irmão, é só um detalhe, porque o texto falou que eles decidiram construir uma cidade, e junto com a cidade uma torre, né? Muitos falam que é por causa da arrogância, eles queriam construir uma torre cujo topo tocasse o céu, isso é... Mas aí a gente vai vendo, conforme o texto mesmo fala, o problema não foi construir uma cidade, muito menos a torre que tocasse os céus. O problema foi a intenção com que eles estavam fazendo aquilo, fizeram aquilo. Presta atenção, versículo 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Primeiro motivo e razão para eles estarem construindo a torre, para que a gente seja famoso. Olha só, é um motivo ligado ao outro, para que sejamos famosos e não sejamos espalhados pela terra. Então é um motivo ligado ao outro, não é só ser famoso ou tornar o nosso nome célebre, e é isso acontecer para que a gente não saia daqui. É a gente ser famoso, se tornar famoso, para não sermos espalhados desse cantinho aqui, desse buraco aqui, desse pedacinho aqui que a gente achou. Enquanto o propósito de Deus era: eu vou espalhar vocês, multipliquem-se. Eles, depois que encontraram esse pedacinho de terra, vamos construir para não sermos espalhados, vamos construir para a gente se fechar aqui, vamos edificar para a gente não precisar ser espalhado. Então,
O problema nunca foi a torre, nem a cidade. Maravilha, se construísse. A questão é, não estava na agenda de Deus a construção dessa cidade. O propósito de Deus não era uma cidade, muito menos uma torre. Só que eles assim fizeram para que não fossem espalhados. E aí tem um detalhe, irmãos, que é o seguinte: construir a cidade, maravilha. Pode ser que alguém de fora que passasse ali e visse eles construindo aquela cidade, aquela torre, dissesse: caramba, os caras são esforçados, hein? Meu, o pessoal aí é zeloso, olha, caprichado, estão construindo uma cidade aqui nesse pedacinho de terra. Meu, vai ficar show. Uma torre cujo topo toque os céus, a maior que a gente já viu. Meu, maravilha. E aí tem esse detalhe, irmãos, que é assim, ó. Muitas vezes a gente se desviou no meio do caminho, a gente desviou a rota do propósito de Deus para fazer algo muito legal. Não é algo tedioso, chato. Não, é algo muito legal e muitas vezes algo que está recebendo louvor das pessoas e não de Deus. Então pode ser que aquilo em que você tem gastado os seus anos e a sua energia seja algo maravilhoso. Maravilhoso, como a gente tem falado aqui, para essa vida, para esse mundo, para a massa, para a maioria, para as pessoas que verão aquilo, mas não saberão aquilo que Deus te pediu no íntimo. Aquelas que te aplaudem, vão te aplaudir lá fora, mas aquelas que não têm o conhecimento daquilo que Deus pediu para você, daquele propósito que Deus depositou em você. Enquanto elas aplaudem, Deus sabe. E sabe o pior, gente? E é a parte pior mesmo. A história fala que essa torre foi a primeira, mas depois surgiram outras torres e os povos depois, anos depois, que até era tipo pirâmide, a construção era tipo pirâmide, mas o motivo com que eles construíam essas pirâmides ou essas torres depois, eles construíam em direção para o alto, e muitos povos pagãos, só que a intenção deles nunca foi que eles chegassem até os deuses deles, mas que esses deuses descessem. Então nunca foi sobre subir, mas sobre o Deus descer. E é a história, mas é interessante que o texto fala que Deus desceu. O perigo, gente, não é... Aliás, o perigo é muita coisa, mas o mais terrível é quando a gente, além de se desviar do propósito, para uma coisa legal, uma coisa boa, porque o pecado muitas vezes, não é aquilo que você faz, o pecado é aquilo que te motivou a fazer. Eu estou fazendo essa coisinha legal, que não é pecado, mas o meu pecado eu cometi antes, em desobedecer a ordem de Deus. Então eu desobedeço Deus para fazer algo louvável, eu desobedeço Deus para fazer algo legal, e aí as pessoas e a maioria vão aplaudir, só que Deus vai estar sabendo que você simplesmente desobedeceu ao que Ele tinha te pedido. Então o problema é quando a gente, além de se desviar do propósito, quer construir uma torre em nome de Deus. E aí, irmãos, aí é onde pega. Por quê? Porque você vai se enganar a si mesmo, você vai se enganar, você vai enganar você mesmo. As pessoas não vão ver, muitas vezes você vai acreditar nessa mentira, de que você está certinho, o que você está fazendo está maravilhoso, porque não é pecado. Só que Deus marca sempre um dia, irmão, que Ele vem com aquela espada dele. Conhece a espada de dois gumes?
aquela que corta dos dois lados, e ela penetra, e ela corta até dividir, e aí não tem para onde fugir, porque Deus vai mostrando que Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. A gente não esconde, a gente esconde da maioria, a gente esconde até dos mais próximos e íntimos, mas a gente não esconde de Deus, daquele que tudo vê. É ou não é? É. Então eles começam a construir essa torre com o objetivo de tocar o céu. Mas para que eu quero tocar o céu, sendo que eu não estou nem fazendo o mínimo, que é a obediência, que é obedecer aquilo que Ele me pediu? Lembra de Saul? Eu quero obediência, não quero sacrifício. Muito mais vale para Deus a obediência do que uma construção em nome dEle, do que muitos sacrifícios que carregam o nome dEle, mas que na verdade só servem para maquiar a desobediência. Então vamos construir essa torre cujo topo toque aos céus, para Deus descer? E o problema, gente, é que Deus desce. Aliás, a sua salvação é que Ele desce. E o texto é claro para dizer que Ele desce para ver a cidade e a torre que eles estavam construindo. Então, lembra das várias vezes que o Senhor fala no livro de Apocalipse? Eu conheço a obra de vocês, eu conheço as vossas obras, eu conheço o que vocês fazem. Ou quando João, no capítulo 1, teve a visão e viu 7 castiçais de ouro e um semelhante a homem que estava entre eles. Depois o texto desenrola e fala que esses castiçais, os 7 castiçais, eram as 7 igrejas da época, e que o Senhor estava no meio dela. Por que castiçal? Porque a igreja é comparada ao castiçal? Porque o castiçal é aquele objeto que, tipo a velinha, tem vários, se eu não me engano são 4 ou 5, segura a velinha, segura a luz, segura o fogo. João viu 7, e 7 que eram de ouro, mostrando o seguinte: a igreja não é qualquer coisa. A igreja tem valor, até porque ela foi comprada por um alto preço. Como a gente tem costume de ouvir, é graça, mas não foi de graça. Então, por um alto preço, nós fomos adquiridos, comprados, tá? Literalmente. Se até hoje você não tinha ciência disso, saiba, você não é mais de você mesmo. Você foi comprado, adquirido por um alto preço. A sua vida não pertence mais a você mesmo. Por isso o problema é quando a gente se desvia daquilo que Deus quer, daquilo que Deus mandou, ordenou, daquilo que a gente sabe no íntimo que é o certo. Quantos pecados, irmãos, quantos pecados debaixo do tapete, sendo só administrados, sendo só escondidos, enquanto se maquia tudo isso com uma vida de fachada. Vou lá para a igreja no domingo, eu vou orar um pouco aqui, vou ouvir uns louvores, vou ler um pouquinho aqui da Bíblia, enquanto o interior está podre. O problema do nosso Senhor na época que Ele viveu aqui eram os hipócritas. Sepulcro caiado, por fora está tudo bonitinho, mas por dentro podridão.
E ele falava, ele rasgava: hipócrita, vocês são falsos, vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas o interior está sujo. Então o problema, irmãos, também é quando a gente tenta esconder tudo isso, fingir de Deus tudo isso. Mas uma hora Deus desce. E como a gente cantou, ou uma hora Ele vem. E aí? Um dia Ele virá. E o que você construiu? Ah, ó aqui, Senhor, que eu fiz, ó, construí uma cidade, ó, Senhor, tanto dinheiro que eu consegui, ó, Senhor, tanto de coisa boa que eu fiz para os outros. Ah, essa você não sabia? Que está escrito que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Ó, Senhor, quanta coisa boa que eu fiz aqui. A gente não é salvo pela quantidade de coisa boa que a gente faz. A gente é salvo pela graça. E o Senhor falou que fez isso de propósito, para que ninguém se ensoberbeça diante da salvação. Foi dele, dado de graça, por um alto custo, mas para nós nenhum, zero. Só aceite, receba. Por isso que o Senhor falou que é impossível alguém entrar no reino dos céus se não se tornar como uma criança. Você vai dar alguma coisa para uma criança, ela não fica te perguntando de onde veio, quanto custou. Ela só recebe. E muitas vezes a gente cai na ilusão do merecimento. Não, mas eu não mereço isso aqui. Mas por que o Senhor está me abençoando assim? Por que o Senhor está me dando isso? Eu não sou merecedor. Mas não é mesmo. Só recebe. Por isso é a maravilha da graça. Por isso o escândalo da cruz. Irmão, muitas vezes o que nos falta é simplesmente desfrutar do bem da graça que nos foi dada. E vou te falar, se cavar mais fundo nesse tipo de comportamento, você vai achar orgulho, vaidade ali. Por quê? Porque a pessoa, ela está diante de Deus, querendo ser justa, fora da justiça que Deus já fez. Não, eu quero estabelecer aqui o meu próprio merecimento, Senhor. Por isso eu busco andar na linha, por isso eu quero fazer tudo certinho, para ser aceito pelo Senhor. Irmão, você já foi, faz tempo, pelo sangue do Cordeiro, faz tempo que você já foi aceito. Não era nem para a sua oração estar subindo, mas ela está, e Ele está ouvindo. Mas a questão, irmão, é o que é que a gente tem construído e por que a gente está fazendo isso? Será que a gente está recebendo os parabéns das pessoas e no fundo sabendo que a gente não está alinhado com Deus? Irmãos, lembra o Senhor falando para uma das igrejas lá de Apocalipse? Você tem fama de que é viva, mas eu digo para você, você está morta. Numa época da minha vida que mais as pessoas estavam falando mal, por causa das minhas escolhas, medidas pelo propósito de Deus, era a época que eu mais estava vivo com Deus. Então, não se mede nada, a voz do povo é a voz do Satanás. Não se mede nada pela voz da maioria, se mede pela voz de Deus. A gente se orienta, a nossa diretriz é segundo o que Deus fala, não segundo o que a maioria está falando.
Então cuidado. Aliás, esse era o símbolo dos falsos profetas de antigamente. A maioria amava eles, enquanto os verdadeiros sofreram, porque falavam aquilo que as pessoas não queriam ouvir, mas que Deus estava falando. Então Deus desce para ver a construção. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: o povo é um, hein? Eles têm unidade. Todos falam um idioma só. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Aqui para os coach é maravilhoso, porque aqui tem uma chave, irmão, que é a chave da unidade. Saiu da boca de Deus isso. Meu, esse povo aqui é um só. Eles estão em unidade. E eu estou falando que agora nada do que eles planejarem fazer, eles não vão poder. Eles vão, porque eles estão como um só homem. Eles têm unidade. Irmão, você pode voar alto sem a bênção de Deus, tá? Você pode chegar a lugares muito altos sem a bênção de Deus. Você não precisa da bênção de Deus para voar. Isso aí já é o favor dele comum sobre todos. Temos intelecto, temos um cérebro, podemos aprender, podemos exercitar, podemos praticar. Então você pode chegar altíssimo sem a bênção de Deus. A questão é: ele abençoou? Foi segundo o propósito dele? No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, o Senhor ele está nas seus últimos dias aqui na terra, e ele está orando para o Pai, e ele ora assim: Pai, eu não peço só por estes que estão aqui, mas eu peço também por aqueles que irão crer ainda, crerão em mim, por meio da palavra que eles falarem. Pode continuar. Eu peço para que todos sejam um. Eu peço, Pai, o que eu estou pedindo para o Senhor é que eles sejam um, que haja unidade. E como o Senhor, Pai, está em mim e eu no Senhor, que eles estejam em nós, para que o mundo creia. Então o pedido do Senhor aqui para Deus era: faça com que eles sejam um com eles e um em nós. E ele continua: para que o mundo creia. Eu transmiti, Pai, eu dei para eles a glória que o Senhor me deu, para que sejam um como nós o somos. Pode continuar. Eu estando neles e o Senhor em mim, para que eles sejam aperfeiçoados, melhorados, transformados na unidade. Então, Pai, eu peço unidade para eles, para que nisso eles cresçam, para que na unidade eles se desenvolvam, para que na unidade eles melhorem, para que na unidade eles sejam aperfeiçoados. Com qual objetivo, irmãos? Para que o mundo conheça. O pedido do Senhor para o Pai
era que haja unidade entre nós, e que a gente seja realmente a mesma unidade, lá da Torre de Babel, a mesma hoje, só que não para fazer aquilo que está fora do propósito, para cumprir com um propósito, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou, e para que o mundo conheça que o Senhor os amou como amou a mim. Olha só, irmão, é a mesma ferramenta, uma sendo utilizada de forma desviada, e a outra sendo utilizada para o propósito. A unidade é para que o mundo conheça. A unidade da igreja é para que o mundo conheça que, primeiro, foi Deus que enviou o Jesus de Nazaré, e segundo, e que Deus te amou como Ele amou o Filho unigênito dele, Jesus. O problema é que muitas vezes a gente está usando princípios bíblicos para conseguir muita coisa fora do propósito. E aí vai funcionar, irmão, não tenha dúvida. Mas a questão sempre será: eu estou construindo algo valioso para Deus? Não acumulem tesouros na terra, mas no céu. E aqui não é um convite para o desequilíbrio, mas é um convite à reflexão sobre de que forma a gente tem vivido e o que a gente tem construído. Se o que nós estamos construindo, se passar pelo fogo, continua intacto, ou vai queimar como palha. Pode ser que você se enfiou, você se desviou no meio do caminho, ou você está no começo, maravilha, ou você já está no ponto, anos construindo uma coisa, fora do que Deus queria. Você já está envolvido, você já está no meio disso aí, você já está enrolado com esse negócio aí. E Deus vai continuar te lembrando e vai continuar te pedindo. E vou te falar, irmão, para isso requer coragem, viu? Abandonar aquilo que está fora do projeto de Deus requer coragem. Enquanto está no comecinho, eu vou te falar que é mais fácil. Agora, quanto mais corda você dá para aquilo, mais difícil vai ficando. E Deus vai continuar te lembrando. Ele dá até umas pausas, viu? Porque Deus não vai ficar repetindo uma vez atrás. E aí nessas pausas você acha assim: Deus não está mais falando disso, quer dizer que Ele está aprovando, Ele está gostando. Mas, irmão, tenha a paciência de Deus como a salvação para a sua vida. Tenha a paciência de Deus. Aliás, quem fala isso é o apóstolo Pedro. Tem uns que estão falando que ele está demorando para vir, outros estão falando que é sempre o mesmo papo, Jesus está voltando, mas não vem. E ele pega e escreve: tenham por salvação a paciência de Deus. Deus quer que todos se salvem.
a promessa da vinda dele é certa e é promessa. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Às vezes a gente está em alguns dias que no fundo a gente não acredita em tudo aqui não, viu? Eu vou te falar como é que funciona comigo e com você. A gente sabe que a Bíblia é a verdade de Deus, mas tem dia que a gente não está sabendo não. Tem dia que a nossa alma vence aquilo que a gente sabe. E vou te falar, ó, quando fala sobre meditar na palavra de Deus, não se medita lendo uma vez só. Meditação é você se debruçar naquilo lá. Eu, numas épocas mais esquisitas da minha vida, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. No dia anterior eu já começava a sofrer, porque eu já tinha aprendido algum bocadinho. Então eu não me preocupava mais na semana, nem no mês anterior, não. Era no dia anterior que eu começava a me preocupar. Porque é assim, Deus vai te ensinando. Você começa se preocupando já no mês anterior. Daqui a pouco você vai melhorando. No dia anterior já começava. Quando chegava no dia então, e aí, irmão, eu tinha que pegar a Bíblia, pegar aquele versículo chave e ficar repetindo até entrar. Não, o Senhor é o meu pastor. Não, se o Senhor é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim. Não, se o Senhor é o meu pastor, eu sou só uma ovelhinha. Ele é quem me conduz. É Ele quem me leva pro aprisco e me dá alimento. É Ele quem me alimenta. Não, se o Senhor é o meu pastor, Ele vai me levar para as águas tranquilas. Não, Ele vai me levar para o terreno cheio de grama para comer. E aí você vai repetindo aquilo até entrar e você se lembrar quem é o Deus que você serve, quem é o seu Deus, aquele que te comprou. E aí quando um texto estava gasto, bora para outro. Não estejam ansiosos por coisa nenhuma, lancem sobre Ele toda a ansiedade de vocês, porque é Ele quem cuida de vocês. Aí eu ficava, Caio, pega toda essa ansiedade, Caio, lança, joga nele, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida, é Ele quem cuida. Isso é meditar, irmão. Não é você passar o olho uma vez só. Você não vai crer, você não vai confiar. E aí você vai aprendendo sobre fé, que não é só acreditar, é confiar. Quando a Bíblia fala que até os demônios acreditam em Deus, muito mais que nós. Não é sobre acreditar, é sobre confiar. Aí já é outra história. A confiança, nenhuma fé é aprovada sem antes ser provada. A confiança se dá depois da escolha certa, depois da decisão correta. A fé se dá e a confiança se constrói depois que você toma uma atitude. Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e começa a ir para uma terra que ainda eu vou te mostrar. A confiança é no meio do caminho, irmão. A confiança não é na hora da tomada de decisão, não. Enquanto isso, você tem ainda aonde se apoiar, você está ainda afoito, emocionado, porque Deus está falando. Não, a fé se dá no meio do caminho, é quando a coisa começa a acabar, os apoios começam a desaparecer, e aí vai sobrando, forçadamente, só um. Fui ler hoje de manhã um salmo, falei, deixa eu declarar um salmo aqui para Deus. Na hora que eu abri, mas eu queria uma coisa fora da mensagem, para meu tempo com Deus mesmo. Quando eu abri,
tudo a ver com a mensagem. Põe aí para nós hoje, Airão, Salmo 114. Pelo menos na minha Bíblia, o título era esse aqui: As Maravilhas do Êxodo, ou As Maravilhas do Exílio, as maravilhas da saída. É um salmo que fala sobre a saída do povo de Deus do Egito, e fala assim: quando Israel saiu, fica com isso na cabeça, quando eles saíram do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor. Ó, irmão, olha que coisa mais linda. Quando Israel saiu do Egito, que eles se tornaram o santuário do Senhor. Quando eles saíram, foi que eles se tornaram a morada de Deus. Aí continua, Israel se tornou o santuário do Senhor. Israel, Judá, a mesma coisa, tá? Isso, pode voltar, pode voltar, ô Rogerião. Israel se tornou o santuário e domínio de Deus. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que vocês estão saltando como carneiros e vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Isso tudo que eles viveram, irmão, foi depois que eles saíram. Os milagres que a gente hoje lembra, foi porque eles decidiram sair, decidiram ouvir a voz de Deus e sair de lá, decidiram se desagrupar, decidiram sair dos apoios e ir em direção ao propósito. E aí realmente chegou a hora que estava só o mar lá. E uns ainda estavam falando, vamos voltar para o Egito lá, que pelo menos lá a gente tinha caixão para ser enterrado, a gente comia uns negocinhos lá. Os milagres, eles seguem aqueles que vão confiar, aqueles que vão sair, aqueles que vão em direção à voz do pastor. Então eu não sei em que ponto você está, se é no começo, ou se já é no meio desse nó todo que você se meteu. Mas saiba de uma coisa, é o convite do Senhor para você sair, é o convite do Senhor para você largar, é o convite do Senhor para você acabar com aquilo que tem atrapalhado. Como a Carol acabou de falar, mas o que vão pensar? Mas é a opinião. Enquanto você estiver adorando mais os deuses que existem por aí do que o Deus verdadeiro, você não consegue sair. Mas o que vão pensar de mim? O que vão falar? Deixa eu falar, irmãos. Os apóstolos para o Senhor, o senhor viu o que estão falando aí? Que os sacerdotes estão falando do Senhor? Deixai-os, deixa eles para lá. Podem ficar em pé, gente?
Quantas vezes o Senhor não teve que repetir 3 palavras para muita gente? E isso que a gente só... são contando as vezes que a gente vê na Bíblia. Não tenha medo. Quantas vezes Deus não teve que repetir isso para nós? Se a gente fizer uma análise da nossa vida, não tenha medo. Jairo, quando foi procurar o Senhor para curar a sua filha, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa dele falando: sua filha morreu, Jairo, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse para ele: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jeremias, quando o Senhor chamou ele para ser profeta, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formar, Jeremias, eu já te conhecia, e antes de você nascer eu te consagrei, te constituí como profeta. Então eu disse: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu te ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para te livrar. Josué, quando foi lutar contra 5 reis, Josué chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Israel ou Jacó, com medo de voltar para o Egito, porque já estava na terrinha dele, foi chegar a Deus e Deus falou assim para ele: Jacó, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito. Isso lá no tempo de José, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente vou fazer com que você volte de lá. A mão do seu filho vai fechar os seus olhos. Ó só, irmãos, aqui, lá na frente do que a gente leu hoje, de Gênesis, Deus está falando para Jacó voltar para o Egito. Lá no tempo de José, que virou o príncipe do Egito, e lá atrás Deus está falando para sair do Egito. Não é o que você faz, é o que Deus tem falado. Presta atenção, não é aquilo que é certo ou errado, é o que Deus tem falado. Presta atenção nessa música, ela vai repetir várias vezes, é para você enfiar dentro de você isso. Você é filho, não precisa ter medo. Você é filho, é Ele quem cuida de você. Você é filho, você não recebeu espírito de escravidão, espírito de fortaleza você recebeu. Então não tenha medo de fazer aquilo que você sabe que Deus te pediu.